Em 1924, sob as ruínas de Nippur, no sul do atual Iraque, uma equipe britânica encontrou uma pequena tábua de argila envolta em betume e selada à mão, do tamanho da palma de uma mão. Foi enviada para Londres e o primeiro tradutor que tentou lê-la parou depois de 12 linhas, anotando que o conteúdo era perturbador demais. A tábua foi etiquetada, por engano, como um inventário agrícola e esquecida num depósito por quase um século. Até que em 2019, uma estudante de doutorado em Berlim a solicitou para um estudo de rotina sobre registros sumérios de grãos. Numa única tarde, percebeu que aquilo não tinha nada a ver com agricultura. Era um catálogo, mas não de grãos, nem de gado, nem de deuses. Era um catálogo de coisas que, segundo os sumérios, se prendem à consciência humana. Eles tinham nomes para 12 delas e acreditavam que cada ser humano carregava pelo menos 4. Para entender por que essa tábua importa, é preciso entender como os sumérios enxergavam a consciência. Eles não acreditavam que os pensamentos fossem simplesmente produzidos pelo cérebro. Para eles, os pensamentos eram tráfego. Alguns vinham de dentro, mas muitos chegavam de fora. E qualquer coisa que chegasse à mente também poderia se alimentar dentro dela e permanecer. A tábua usa uma palavra difícil de traduzir para essas presenças. A aproximação mais próxima seria parasita. Repare como essa lista, escrita há 4.000 anos, soa como uma descrição de ansiedade e ruminação modernas. E é aqui que começa a contagem. O primeiro parasita era considerado o mais comum e o mais difícil de detectar. Os sumérios o chamavam de o falante, a voz que diz eu, quando o hospedeiro não está dizendo eu. Cada ser humano tem uma voz interior, mas às vezes surge uma segunda voz que aprende a imitar a primeira e começa a oferecer pensamentos que a pessoa confunde com os seus. Entendeu? O falante não introduz ideias totalmente estranhas. É mais sutil. Insere pensamentos apenas um pouco mais cruéis, um pouco mais convencidos de que tudo vai dar errado. Com o tempo, o hospedeiro não sabe mais qual voz é sua. Hoje chamaríamos isso de autocrítica, de diálogo interno negativo. O segundo é a fome oca. Ela não se alimenta de comida, mas de desejo. É o que faz uma pessoa conseguir algo e quase imediatamente precisar de outra coisa. A razão pela qual uma meta cumprida às vezes parece vazia no dia seguinte. A fome oca não quer que você consiga o que deseja, quer que você continue desejando. Os sumérios avisavam que era fácil confundi-la com ambição, mas a ambição tem um alvo, enquanto a fome oca cresce justamente no breve silêncio que vem depois de conquistar algo. O terceiro é o eco, um pensamento que não é original, mas parece original. Você tem uma ideia, o eco a repete um pouco mais alto, um pouco mais definitiva, e você acredita ter chegado a uma conclusão. Mas quem concluiu foi o eco. A tábua diz que ele é responsável pela maioria das discussões dentro da mente humana. Quando alguém revive por horas uma briga na cabeça, isso não é memória. É o eco se alimentando do conflito não resolvido. E há uma observação inquietante. Ele se intensifica perto de outras pessoas que também têm ecos fortes. Por isso, diziam os sumérios,
Muitas discussões não se resolvem falando mais. A única saída era o silêncio. O quarto é a testemunha atrás dos olhos. Difícil de descrever porque não parece um invasor, parece ser você mesmo. É a presença que faz alguém se sentir observado mesmo sozinho. Os sumérios acreditavam que todo ser humano tem uma testemunha interior verdadeira, silenciosa, que observa sem comentar. Mas essa imitação comenta tudo, julga, diz o tempo todo como você está sendo visto, mesmo quando ninguém olha. Com o tempo, a pessoa não consegue fazer nada sem encenar, como se vivesse num palco invisível. É aquela sensação de representar a própria vida em vez de vivê-la. O quinto é a longa tristeza. E a tábua faz uma distinção delicada. Ela não é o luto natural que segue uma perda. Esse pertence à vida e se transforma. A longa tristeza é uma melancolia que chega sem causa clara, no meio de tarde comum, e às vezes perdura, fica por anos. Os sumérios acreditavam que ela podia se acumular numa família por gerações, transmitida de pais que nunca falaram dela, ao filho mais sensível. Algo que ecoa o que hoje a ciência estuda sobre trauma transmitido entre gerações. O sexto é a raiva emprestada. Uma ira que não pertence a você. Ela se prende porque você já carrega alguma raiva não processada e a de fora encaixa numa ferida sua. Uma vez dentro, amplifica tudo. Você sente fúria por coisas pequenas, o trânsito, uma palavra neutra. A tábua diz que ela responde por boa parte da violência das cidades, porque elas estão densas de raiva. E ela se move entre as pessoas como uma corrente. Os sumérios prescreviam silêncio para combatê-la. O sétimo é o olho que compara. Ele aparece toda vez que a pessoa se mede contra a outra, mas nunca de forma justa. Se vê alguém mais rico, produz insuficiência. Os sumérios o achavam especialmente inteligente. Aprendia as inseguranças de cada um e escolhia comparações sob medida para machucar. Ele explica, dizia a tábua, o sofrimento de muita gente que, vista de fora, parece perturbado. O oitavo é a estática. Aquilo que preenche o silêncio dentro da cabeça. Quando a pessoa para de se distrair, a estática sobe. Não pensamentos claros, mas uma pressão vaga, uma ansiedade baixa. A tábua diz que é o mais fácil de confundir com o estado natural da mente. Muita gente acredita que a estática é ela mesma. O nono, vamos lá, é o visitante do sono, que age na janela entre acordado e dormindo, ligado ao cansaço crônico que nenhuma quantidade de sono cura. O décimo é o sangrador, que drena a vitalidade ao longo de anos, disfarçado de envelhecimento natural. E o 11º é o laço, um pensamento que se repete sem fim, reciclando a mesma preocupação. O parasita das noites sem sono. Contra ele, os sumérios prescreviam dizer a preocupação em voz alta, escrevê-la e destruir o papel, curiosamente parecido com técnicas de terapia moderna, não é? O 12º é o último e o mais temido. Os sumérios o chamavam de o desfazer. Diferente dos outros 11, que se alimentam da pessoa, mas a deixam intacta, esse se alimentaria da própria testemunha interior verdadeira,
imitando-a aos poucos até substituí-la, sem que o hospedeiro percebesse. Os sumérios acreditavam que era por isso que algumas pessoas, no fim da vida, pareciam já ter partido antes de o corpo morrer. Encarado como metáfora, é uma imagem poderosa sobre perder o contato com quem se é. A instrução final da tábua é simples: sente-se, escute. Não preencha o silêncio, não busque distração. Observe os pensamentos quando chegam e pergunte, com toda a honestidade possível, se cada um deles é realmente seu. Os sumérios acreditavam que a maioria das pessoas nunca faz essa pergunta, que assumem que todo pensamento lhes pertence só porque acontece dentro da cabeça delas. Se algo nessa lista ressoou com você, é porque esses padrões são profundamente humanos e reconhecê-los é o primeiro passo para não ser dominado por eles. Vale sempre lembrar, quando esse tipo de peso na mente é constante e atrapalha a vida, conversar com um profissional de saúde é o caminho mais sábio de todos. Os antigos tinham seus sacerdotes e nós temos a psicologia.